Olá, professores de arte e educação física. Eu sou a Cláudia, PCNP de Educação Física. E eu sou a Patrícia, PCNP de arte. Então sejam todos bem-vindos à nossa TPC. E o tema da TPC de hoje é sobre a CDA, as atividades curriculares desportivas e artísticas. O objetivo é orientar e subsidiar vocês, professores, sobre a proposta das turmas de ACDA, citadas na Resolução 115, de 5/11 de 2021. A nova proposta para a CDA visa aproximar os estudantes das modalidades pertinentes aos componentes curriculares de educação física e arte e possibilita a eles a experiência para adquirir conhecimento, assim aprofundar e ampliar os seus estudos. A resolução dispõe sobre as atividades curriculares desportivas e artísticas que serão realizadas nas unidades escolares da rede pública estadual. A proposta da turma de ACDA contribui para promover a integração e a socialização dos estudantes em atividades artísticas, culturais, esportivas, competitivas ou recreativas. As aulas de ACDA serão desenvolvidas com base no currículo do Estado e na proposta pedagógica da unidade escolar. As turmas são constituídas de um mínimo de 10 alunos. Elas acontecem ao longo da semana em horário diverso das aulas regulares, ou seja, no contraturno dos estudantes, sem comprometer a dinâmica de toda a atividade da unidade escolar naquele horário. Pode acontecer também das aulas ocorrerem no período noturno e aos sábados, aplicando-se também para as unidades escolares do Programa de Ensino Integral, o PEI. A organização das turmas cabe à equipe gestora, subsidiada pelos docentes dos componentes curriculares de arte e educação física. E quantas turmas de ACDA cada unidade escolar pode formar? Aí vai depender do número de classes da unidade. Até 6 classes, 2 turmas. De 7 a 12 classes, até 4 turmas. De 13 a 20 classes, 6 turmas e mais de 20 classes, 8 turmas. Neste ano temos uma novidade, teremos turmas de ACDA para o componente de arte. As escolas poderão organizar as turmas com 2 ou 3 aulas semanais, sendo por linguagem artística ou modalidade. Nas turmas poderão ser trabalhadas linguagem artística ou uma modalidade. Por exemplo, se o professor desejar trabalhar a linguagem artística, a dança, ele trabalha a dança como um todo. Agora, se, dependendo do interesse dos estudantes, for escolhido apenas uma modalidade, o professor poderá desenvolver, por exemplo, trabalhar dança brasileira ou trabalhar a dança estrangeira. E isso vai acontecer com as demais linguagens artísticas. O professor escolhe a linguagem ou a modalidade que os estudantes desejam. As turmas devem ser organizadas por categorias: anos iniciais, anos finais ou ensino médio. Vamos falar agora sobre as turmas de educação física. Elas poderão acontecer
de 2 a 3 aulas semanais. Serão organizadas por modalidade, categoria e sexo masculino, feminino ou mista. Para as turmas de ACDA de Educação Física, nessa resolução, ela traz uma novidade, que são as turmas de alto rendimento esportivo. Elas vão acontecer de 5 a 6 aulas semanais, especificamente nas modalidades de esporte de invasão ou territorial e esporte de rede quadra dividida. Ela também é organizada apenas pela categoria mirim ou infantil e sexo masculino ou feminino. Os professores que tiverem as turmas de alto rendimento deverão participar de cursos organizados e credenciados pela EFAP, participar obrigatoriamente do GESP, que são os Jogos Escolares do Estado de São Paulo, e encaminhar via expediente para o PCNP de Educação Física um relatório semestral sobre a participação, as atividades desenvolvidas por essa turma em torneios, festivais ou mesmo em ligas. Sobre as turmas de alto rendimento, é importante salientar que agora, nesse primeiro momento, a orientação que nós recebemos da equipe de Educação Física da COPED é que sejam formadas turmas preferencialmente de basquete, de voleibol e de handebol, por conta de parcerias que estão sendo formadas com a equipe da EFAP, para que esses cursos possam acontecer e contemplar o que a resolução pede. Essas turmas serão acompanhadas pelo PCNP de Educação Física, com o auxílio da equipe gestora da unidade, dando apoio pedagógico e acompanhando a participação nas competições. Na resolução, a gente pode acompanhar como essas modalidades foram organizadas. Temos aqui as modalidades de esporte, e aí vocês podem consultar aí o material com todas as modalidades que compõem a do esporte, a modalidade de luta, a modalidade de ginástica e a modalidade de dança. As categorias precisam respeitar as seguintes idades. Para as de pré-mirim, os estudantes precisam ter até 12 anos completos, no mirim até 14 anos, no infantil até 17 e no juvenil até 18 anos completos naquele ano. Existem modalidades que são organizadas por sexo masculino ou feminino e outras modalidades poderão ser mistas. Havendo essas mistas, não poderá ser formada turmas de sexo masculino ou feminino, porque a mista já vai contemplar. Então, é importante vocês consultarem a resolução para se apropriarem das modalidades e quais categorias elas podem ser abertas. No caso das turmas ACDA de Educação Física para os anos iniciais, teremos como categoria o pré-mirim. É importante salientar que para os anos iniciais precisa-se respeitar uma idade mínima nas modalidades, ok? Então, atletismo, balé, danças urbanas, ginástica artística geral e rítmica, 7 anos, o estudante precisa ter. Na capoeira, damas, judô, karatê, kung fu, taekwondo e xadrez, mínimo de 8 anos completos. Ciclismo, natação, tênis e tênis de mesa, 9 anos completos. Até aqui nós vimos detalhes das turmas de ACDA do componente arte e outros detalhes do componente educação física. E veremos agora quais são os procedimentos que antecedem a formação dessas turmas. É necessário realizar um alinhamento entre a equipe gestora e os professores especialistas para a abertura de turmas,
Para isso também é realizada a divulgação de todas as modalidades, tanto desportivas e artísticas, aos estudantes. É feita uma pesquisa de interesse deles e assim é realizado também a questão da autorização dos pais, né, para ver se realmente eles podem participar dessas turmas que ficam no contraturno. E aí, após, nós temos a lista dos estudantes que são realmente candidatos àquela turma e a elaboração do plano de trabalho. Esse plano é analisado e avaliado pelo conselho de escola, registrado em ata. A direção da unidade escolar deverá enviar todos os documentos citados na resolução para a diretoria de ensino, para que seja homologado e após isso, seja realizada a atribuição. Vamos falar agora um pouco mais sobre o plano de trabalho. O plano deve ser articulado ao currículo de arte ou educação física e à proposta pedagógica da escola, sendo elaborado pelos professores de arte ou educação física da unidade escolar e referendado pelo conselho de escola, contendo os seguintes requisitos. Primeiro, é colocado, no caso de arte, nós colocamos a linguagem artística, que será trabalhada, ou a modalidade, que será trabalhada. No caso de educação física, a modalidade de dança, de esporte, de luta ou de ginástica. 2. Na categoria da turma, em arte, nós colocamos apenas se é de anos iniciais, anos finais ou ensino médio, diferente de educação física, que coloca a data de nascimento do estudante mais velho, e isso é que definirá a categoria da turma. 3. Em arte, não tem a necessidade de separar as turmas por sexo, ela pode ser mista. Em educação física existe uma diferença de algumas turmas terem que ser divididas por sexo, feminino ou masculino, e outras mistas. 4. Número de aulas semanais da CDA, no mínimo 2 aulas e no máximo 3 aulas. Para a educação física, que tem a CDA de alto rendimento esportivo, terão de no mínimo 5 aulas e no máximo 6. Na programação anual de trabalho, precisa conter, além da justificativa, os objetivos, os conteúdos, as atividades e a avaliação a serem desenvolvidos. No plano de trabalho, deverá constar a lista de estudantes candidatos à turma, contendo o nome completo, número do RA, data de nascimento e número do RG. Como também o horário de desenvolvimento das aulas, lembrando que será no contraturno do horário de estudo dos alunos. Lembrando que o plano de trabalho e as listagens nominais deverão ser analisados e avaliados pelo conselho de escola, deverão ser encaminhados à diretoria de ensino para a ciência do professor coordenador de arte ou educação física, para o supervisor de ensino responsável pela unidade escolar e a homologação pela dirigente regional de ensino. Então, vamos entender o procedimento do plano de trabalho. O professor, ele vai escrever a programação anual de trabalho. O que é isso? É o plano de ensino. Nós temos aqui, inclusive, um anexo no material de modelo para que possa ser escrito. Ele encaminha a programação e a listagem de estudantes para a gestão escolar. A direção reúne o conselho de escola, que vai analisar e avaliar a solicitação dessa formação da turma. Entrega um parecer favorável ou não registrado em ata para a gestão, que vai encaminhar para a diretoria de ensino a fim de que seja homologado. O supervisor e o PCNP responsável específico ou de arte ou de educação física vai acompanhar esse plano de trabalho, se está em acordo com a resolução e com a proposta
do currículo, encaminhando e validando para a dirigente poder homologar. A diretoria, após esse processo, notifica a unidade escolar. E somente nesse momento a GOI gera classe nova lá na sede. A resolução, ela traz para nós esse anexo 1, contendo alguns modelos. Aqui nós separamos para vocês, e aí vocês clicando aqui em cima, vão poder acessar esse modelo que é do plano de ensino, que é o do professor. Aqui embaixo vocês vão poder clicar e acessar a lista dos estudantes, é um modelinho também para ser seguido. Nesse outro item, vocês vão poder acessar o plano de abertura, que é aquele plano de trabalho para a formação da turma de ACDA, que compete à direção. No anexo 2, nós vamos ter aqui o termo de autorização, que é o direito de imagem e gravação. Lembrando também que a unidade escolar precisa elaborar um termo de autorização dos pais, para que os estudantes possam participar da turma. Esse termo é muito importante que ele seja feito, assinado pelos pais responsáveis e que fiquem no prontuário dos alunos participantes das turmas. Toda essa documentação, ela consta na resolução aqui no artigo 6, parágrafo 2. E a autorização do direito de imagem e som no parágrafo 3. Em relação ao acompanhamento da formação, da frequência, do desempenho e manutenção das turmas, será realizado pelo supervisor de ensino da unidade escolar e o PCNP da diretoria, em um trabalho articulado. O controle de frequência dos estudantes precisa ser registrado no diário de classe eletrônico, assim como o acompanhamento das aprendizagens também no diário de classe eletrônico, e a equipe gestora faz um acompanhamento rotineiro dessas turmas. Ao final do ano, é realizado um relatório anual circunstanciado, contendo nesse relatório todo o desempenho da turma ao longo do ano. Esse relatório é encaminhado para a equipe gestora, que segue para o conselho de escola. Esse conselho vai analisar todo esse relatório, registrar em ata se vai dar sequência ou não a essa turma no ano seguinte. Tendo o parecer do conselho sobre a manutenção ou não dessa turma, será encaminhado à diretoria de ensino junto com os relatórios circunstanciados. Nesse parecer consta também a manutenção ou mudança do número de aulas semanais, ratificando ou retificando esses números. É importante saber que as novas turmas têm um prazo para serem formadas e homologadas, que é o último dia útil do mês de julho. A reorganização de turmas já existentes podem ocorrer se a frequência bimestral de 30% dos estudantes for inferior a 75% do número de aulas dadas. Havendo a necessidade de reorganização da turma, a unidade escolar precisa comunicar essa mudança à diretoria de ensino, encaminhando via expediente a nova lista atualizada dos estudantes. Caso haja interrupção das turmas durante o ano letivo, cabe à diretoria de ensino avaliar e emitir um parecer conclusivo. É importante saber que as aulas das turmas de ACDA e as ACDAs de alto rendimento não substituem as aulas regulares dos componentes de arte e educação física. Falaremos um pouco sobre a atribuição
Mas em casos de dúvidas que vocês tenham, é importante procurar a direção da escola. A direção também, tendo dúvidas, é necessário procurar o supervisor de ensino que cuida de atribuição. Os professores que têm jornada inicial podem ter até 2 turmas de ACDA ou uma turma de alto rendimento esportivo. Os professores que têm jornada básica podem ter até 3 turmas de ACDA ou uma turma de alto rendimento esportivo. Docentes que têm jornada integral podem ter até 4 turmas de ACDA ou 2 de alto rendimento esportivo. Os professores especialistas de arte que têm jornada inicial podem ter até 2 turmas de ACDA. Os professores com jornada básica podem ter até 3 turmas. E os professores com jornada integral podem ter até 4 turmas de ACDA. A atribuição das aulas deverá obedecer à classificação anual dos docentes e seguir a ordem de prioridade: docente titular de cargo, ocupante de função-atividade, docente contratado. Lembrando que antes o professor da categoria O só podia pegar aulas em substituição e agora ele pode pegar livre. E aqui embaixo nós temos também que isso não se aplica à constituição de jornada reduzida de trabalho docente. As turmas de ACDA podem ser atribuídas como composição da carga suplementar do docente, respeitando o limite de no máximo 4 turmas de ACDA ou 2 turmas de alto rendimento esportivos, incluindo as turmas já atribuídas na constituição de jornada. O limite previsto aplica-se a todos os docentes e somente depois de esgotadas todas as possibilidades de atribuição de aulas regulares, poderá ser concluída a atribuição de aulas das turmas de ACDA em quantidade maior à da proporcionalidade aplicada para cada jornada de trabalho docente. No parágrafo 6 do artigo 12, é citado que a unidade escolar que não consta com um docente elencado, classificado na própria unidade ou em outra da mesma diretoria, poderá, nos termos da Lei Complementar 1093, de 16 de 7 de 2009, proceder com contratação. Então, neste caso, é importante que a gestão da unidade escolar entre em contato com o seu supervisor de ensino para saber de todo o procedimento. O docente poderá ter constituição de jornada ou a composição da carga horária total ou parcial com as turmas de ACDA, quando houver a impossibilidade de constituição com aulas livres da disciplina específica de educação física ou de arte. Os docentes que possuem a carga horária equivalente à jornada integral e que não tenham outro vínculo, exceto os contratados, poderão celebrar contrato nos termos da Lei Complementar 1093, de 16 de 7 de 2009. As escolas que participam do Programa de Ensino Integral, o PEI, poderão formar turmas de ACDA e ACDA de alto rendimento esportivo. Caso o professor dessa unidade escolar queira assumir essas aulas, ele precisa abrir um novo contrato. Se a unidade escolar não tiver professor interessado nessas aulas, deverá então encaminhar essas aulas para que seja atribuída em nível de diretoria de ensino. Os docentes que assumam essas aulas das turmas de ACDA em escolas que integram o PEI, eles não atuarão em regime de dedicação plena e integral, que é o RDPI, e não farão jus a essa gratificação. A atribuição dessas aulas de ACDA e ACDA de alto rendimento, no que se refere à educação física, só pode acontecer a candidatos e docentes devidamente habilitados, portadores de diploma de licenciatura plena em educação física com registro profissional obtido no sistema CONFEF e CREFES. No caso de impedimento legal e temporário dos regentes das turmas, elas poderão ser ministradas pelos docentes eventuais, no caso de ausências pontuais inferior ou igual a 20 dias e com atribuição
como aulas em substituição, no caso superior a 20 dias. As aulas poderão ser atribuídas a partir do processo inicial de atribuição para o ano letivo de 2022, conforme cronograma expedido pela Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos. Havendo aprovação do professor na avaliação de desempenho do trabalho dele durante o ano nessa turma, ele poderá ser reconduzido para o ano seguinte. Essa decisão precisa ser registrada e justificada em ata. E caso esse docente não tenha sido reconduzido, essas aulas deverão ser oferecidas no processo anual de atribuição de classes e aulas a outros docentes devidamente classificados. A perda dessas aulas poderá acontecer a qualquer momento durante o ano. Instruções complementares poderão ser emitidas pela Coordenadoria Pedagógica COPED e a Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos, no que diz respeito a essa resolução, que entra em vigor a partir da data da sua publicação. Encerramos por aqui esse nosso momento em que tratamos do tema das turmas de ACDA. Esperamos que tenhamos ajudado e contribuído com vocês. Deixaremos alguns minutos para que vocês se aprofundem um pouco mais na resolução, no tema. E estamos aqui no Núcleo Pedagógico, disponíveis para tirar dúvidas de vocês e agradecemos imensamente.